Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar início, né, amados? Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje nós vamos dar uma diminuída no culto, porque vamos parar um tempo para estarmos orando, intercedendo pelas vidas. Eu já coloquei no grupo, se algum amado irmão, algum amado tiver algum pedido, coloque no grupo, nós vamos estar orando depois da palavra, em nome de Jesus. Vamos estar clamando a Deus, clamando ao Senhor, que Ele venha manifestar o poder e a graça dEle, em nome do Senhor Jesus. Aqueles pedidos que já estão no grupo, nós estamos intercedendo, no Ministério de Intercessão, ali no grupo de Ministério de Intercessão, nós já estamos orando. Mas se tiver algum outro nome que você tenha que colocar, ponha no grupo, nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos orar, amados irmãos, vamos buscar ao Senhor nessa noite, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus nessa noite. Vamos deixar a correria do dia a dia, o que nós passamos, né? Nós passamos esse dia e vamos agora buscar ao Senhor, entregar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nesse momento eu quero apresentar a Tua igreja, eu quero apresentar meus amados irmãos que estão diante de Ti. Meu Deus, meu Pai, todos aqueles que estão aqui presentes, meu Pai, o Senhor venha de encontro ao coração deles, venha manifestando o Teu poder, venha manifestando a Tua glória, venha manifestando a Tua graça. Esse culto, ó Pai, venha chegar como essência agradável diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti nessa noite, ó Pai, por cada amada família aqui representada. Meu Deus, meu Pai, o Senhor vai de encontro àqueles que não podem estar conosco aqui, ó Deus, mas estão, ó Pai, em seus lares, participando conosco desse culto. Pai amado, Pai querido, vai de encontro ao coração de cada um, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu lhe peço perdão por nossas falhas, perdão por nossas transgressões, aquilo que nós cometemos contra o Senhor, contra a Tua igreja. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai amado, nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Mas, Pai, eu peço agora, ó Pai amado, Pai querido, que cada amada vida, cada amado irmão, cada lar, ó Pai amado, que está voltado para o Senhor nesse momento, venha ser tocado poderosamente pelo Teu amado Espírito Santo. Venha tocar as vidas, renovar através da Tua palavra, fortalecer, restaurar, ó Pai amado, Pai querido, firmar os pés do cansado, Pai amado, Pai querido, erguer aquele, ó Pai amado, Pai querido, que está parado, que ele venha se levantar e venha caminhar, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, apresentamos esse culto diante de Ti. Aviva a Tua obra, Pai, renova a Tua obra neste lugar, na vida da Tua igreja, ó Pai amado, em todos os lugares, ó Pai amado, nos quatro cantos dessa terra. Aviva a Sua obra, Deus. Transforma, renova, cura, liberta, principalmente salvação de vidas. Que tenha um coração arrependido, quebrantado, e que confesse o Senhor Jesus como Salvador. É o que nós clamamos, pedimos, ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados, podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar no Salmo de número 142. Vamos estar meditando um pouco nesse Salmo. Salmos de número 142. Vamos estar meditando nesse Salmo. Tirar umas lições para nós. Tirar algumas lições para nós. Não vamos poder falar tudo. Mas aquilo que Deus tem para nós, que nós vamos estar com o nosso coração sensível ao que Deus tem para nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados? Salmo de número 142, diz a palavra do Senhor assim, meus amados irmãos. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, e a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir.
Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: Tu és o meu refúgio, a minha partilha na terra dos viventes. Atende os meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma dessa prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Amém? Deus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu te louvo ao Senhor. Que essa palavra venha falar ao coração dos meus amados, através do teu Espírito Santo. Que vidas venham ser tocadas, que vidas venham ser alimentadas. Fale ao teu povo, ó Pai. É o que nós clamamos, pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Esse texto, esse poema de Davi, sacro de Davi, é bem provável que foi escrito em duas situações. E as duas situações na caverna. A primeira está em 1 Samuel 22, do 1 ao 2, caverna de Adulão. A segunda está em 1 Samuel 24, a caverna de El-Gedi. El-Gedi. Então, nós olhamos aqui em 1 Samuel 22, 1 Samuel 24, a caverna de Adulão e a caverna de El-Gedi. Bem provável, não, provavelmente é nessa situação que Davi estava, escondido em uma caverna, sendo perseguido por Saul, uma situação muito difícil. E aqui ele faz esse clamor, esse poema ao Senhor, essa oração ao Senhor, clamando ao Senhor por socorro. E alguns pontos importantes aqui, nós devemos estar atentos. Era uma época muito difícil para Davi. Ele se sentia só, ele se sentia fragilizado. Ele estava passando por essa situação num momento muito difícil. Essa era a situação de Davi. Fugitivo, sentindo só, abandonado, sendo caçado pelo rei, escondido em uma caverna. Essa era a situação que nós vemos aqui de Davi, que esse salmo está relatando sobre Davi. Essa oração sobre Davi. Nós vamos ver alguns pontos importantes, como reagiu, como estava Davi, como ele reagiu a essa situação. O que se expressa nessa oração de Davi, nesse poema de Davi. O primeiro ponto está no versículo de número 1 e 2. Ele clamou. Quando nós olhamos aqui, amados irmãos, o clamor, ele clamou em alta voz, ele pediu socorro ao Senhor, ele clamou aqui, amado. Quando fala em alta voz, é alta voz mesmo, ele estava clamando, ele estava buscando ao Senhor, ele estava gritando em alta voz ao Senhor, ele estava clamando com todas as suas forças ao Senhor. Não era algo assim íntimo, mas era algo assim para se expressar do ângulo da sua alma, daquela dor que ele estava sentindo, daquele sentimento que ele estava expressando. Ele fala em alta voz, ele clama em alta voz, ele pede socorro ao Senhor. Ele fala: Senhor, eu estou me derramando diante de Ti a minha queixa. Olhe a minha situação. A situação dele não era fácil, a situação dele era difícil. Ele não via como escapar daquela situação. E nessa situação, amados irmãos, nessas circunstâncias, ele grita, ele clama em alta voz socorro do Senhor. Algo, amados irmãos, que nós temos que entender, que nós temos que compreender nessa noite e atentar ao nosso coração, é esse ponto aqui. Muitas vezes, nós nos limitamos, nós ficamos presos e não expressamos como estamos sentindo. Davi aqui, ele expressa a Deus o seu sentimento, a sua queixa. Ele chega diante do Senhor como uma pessoa
angustiada, clamando e gritando por socorro, em alta voz. E muitas vezes, amados, nós achamos que não podemos, mesmo passando por uma grande luta, passando por uma grande provação, às vezes achamos que não precisa, não, que isso? É falta de fé. Não, meu amado. Você tem que expressar a Deus aquilo que você está sentindo. Entenda bem, não é ser rebelde, não é ser reclamar, mas sim apresentar o seu problema, expressar o que você está sentindo, a dor que você está sentindo. E muitas vezes nós damos uma de fortes, né? Eu sou cristão, eu sou homem de Deus, então eu não posso, sou uma mulher de Deus, eu não posso me deixar ficar abatido. Não, meu amado, nós temos lutas, nós temos problemas, e aqui nós vemos Davi clamando ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor em alta voz. É isso que está dizendo aqui. Ele diz assim, eu suplico, em alta voz, suplico ao Senhor as suas misericórdias. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor, no final aí do capítulo 1, em alta voz. Do versículo 1, em alta voz. E ele fala que derrama a sua queixa, ele apresenta a sua queixa diante do Senhor. E muitas vezes nós, como cristãos, servos do Senhor, às vezes achamos que nós não podemos ser dessa maneira. Não podemos. Não. Amados, sim, nós podemos, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós somos falhos, nós temos tudo isso em nossas vidas, nós temos emoções, e às vezes ficamos fragilizados. Sim, ficamos fragilizados, sim, e nesse momento não precisamos ficar ocultando o que nós sentimos, mas nós temos que expressar a Deus aquilo que nós estamos sentindo. E Davi faz isso. Davi expressa ao Senhor em alta voz, um alto clamor, ele clama ao Senhor em alta voz e apresenta a sua queixa. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que não podemos apresentar aquilo que não somos. Se nós estamos fragilizados, se nós estamos sentindo sozinhos, angustiados, sofrendo algo, nós temos que expressar ao Senhor aquilo que nós estamos sentindo. Davi sentiu bem falar em alta voz, clamar em alta voz, socorro do Senhor. Da mesma maneira, nós também, amados. Não é segredo. É você e Deus. Abra o seu coração a Deus, expresse o seu sentimento a Deus, fale aquilo que você está sentindo. Muitas vezes nós falamos assim, mas Deus sabe, mas Ele quer que você se expresse, fale, clame ao Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 1 e no versículo 2, ele clamando ao Senhor, clamando a Deus, em desespero, alta voz. Ele não via como escapar daquela situação, estava numa situação muito difícil, e ele clama ao Senhor. No versículo 3 e 5, ao 5, nós vemos algo importante. Eu vou ler para os irmãos acompanharem certinho. Olha o que diz o versículo 3. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa comigo, com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Primeira coisa que ele fala aqui, meus amados irmãos, no meio dessa aflição, no meio dessa situação, ele fala assim, Senhor, o meu caminho, meu espírito está esmorecido, tu conheces o meu caminho, o que devo seguir. Amados irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração. Davi compreendia e entendia que Deus sabe o caminho que ele deve seguir, o caminho de segurança, o caminho que traz segurança, o caminho que leva ele em segurança. Deus sabe esse caminho. E aqui ele clama, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o caminho que eu devo seguir, aquilo que eu devo fazer. Ele está expondo ao Senhor
e crendo que é no Senhor que ele vai saber para onde guiar. Aqui é uma preliminar da profissão de fé dele. Ele fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor sabe aonde eu devo caminhar. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 3. Salmo bem conhecido. Salmo 23, 3. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23. O meu vigor e conduz eu pelo caminho. Me conduz. Davi sabia que o único que poderia levar no caminho em segurança era o Senhor. Então aqui ele começa já, ele faz uma preliminar aqui, uma profissão de fé já. Ele inicia aqui declarando isso já. Eu sei que o Senhor sabe aonde eu devo caminhar. Eu tenho que confiar no Senhor. Ele sabe o caminho que eu devo seguir. Eu estou com o espírito abatido, eu estou abatido, mas eu sei que o Senhor é o meu caminho, o meu pastor, vai me guiar no caminho certo, vai me dar a direção certa, eu devo confiar nele. E é isso que nós, amados, em situações diversas, em momentos que nós não temos controle da nossa vida, é crer nisso, que o Senhor sabe onde devemos caminhar. E é Ele que está no controle de toda a situação. E se Ele está no controle de toda a situação, eu devo confiar nele. Eu devo caminhar com Ele. Eu devo crer nele. Outro ponto importante aqui, nós conhecemos e já vimos batalhas na época de Davi, né? Escudo, espada. Normalmente um soldado, ele usava a espada, né? Ele usava a espada e um escudo. E quando Davi aqui, normalmente era destro, e o escudo ficava na mão esquerda. Então, quer dizer, aquele que estava do seu lado direito, era a pessoa que, aquele que estava do seu lado direito, aqui do lado da espada, era o que estava com o escudo. E ali também ele te defendia. Em uma fileira, o seu parceiro que estava do seu lado, ele te protegia. Porque você estava com a espada e o escudo estava do outro lado, do lado esquerdo. Quando Davi fala aqui, olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. O que ele está dizendo? Eu estou só, não tem ninguém comigo. Eu estou abandonado, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Olha a situação de Davi. Não tinha ninguém com ele não via perspectiva nenhuma. Por lado que ele olhava, ele não sentia segurança. Porque quando ele olhava para o lado, não tinha ninguém para protegê-lo. Essa era a situação de Davi. Davi se sentia indefeso, sem condição nenhuma de reação. Sem condição nenhuma de reação. E por isso que ele está clamando aqui, por isso que ele está nessa angústia. Ele está numa situação que ele olha, se nós olharmos para Jó, né? E aqui Davi fala, ninguém importa comigo. Ninguém importa com Davi. Davi estava com o coração entristecido, amargurado, angustiado, aflito pela perseguição, não sabendo o que ia acontecer no outro dia, mas ele confia no Senhor, ele sabe que o Senhor sabe o caminho que ele deve seguir, e que se ele olhando para o lado, não tinha ninguém. Aqui ele mostra ao Senhor também, Senhor, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém. Ninguém para me ajudar, ninguém para estar comigo, me defender. Né? Ninguém para me defender. E ele está nessa situação aqui. Ninguém perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com minha alma. Quantas pessoas, vamos dizer hoje, no dia de hoje, quantas pessoas estão se sentindo sozinhas?
quantas pessoas estão se sentindo sem ninguém? Quantas pessoas estão passando por aflições, por esse sentimento que Davi está tendo? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, não vê ninguém. Ninguém que se importe com ele, ninguém que se importe com a vida dele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, minha amada irmã, Deus se importa contigo. O homem talvez não importe contigo, seus entes queridos, ou você está numa situação tão difícil como Jó, que até a sua mulher, falou, blasfema desse Deus e morra. Mas eu quero dizer algo, meu amado, talvez ninguém pode estar próximo de você, talvez você está se sentindo só, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus não te abandona, Deus não te deixa só, você não está só, creia no Senhor, como aqui Davi mesmo declara. Mas Davi aqui ele está expressando ao Senhor o seu sentimento. Ele está expressando aquilo que ele está sentindo no seu coração. E é isso que nós temos que ter, amados irmãos. Ter isso em nosso coração. Ter essa sinceridade. Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está me incomodando, eu tenho que me expressar ao Senhor. Falar com o Senhor. E aqui nós vemos ele falando isso. Aí no versículo 5 ele fala assim: a ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Engraçado que no versículo 4 ele fala assim: perdido está para mim o refúgio. Não é? Não é isso que fala no versículo 4? Minha tradução é essa. Fala assim: perdido está para mim o refúgio. Mas no versículo 5 ele fala assim: essa caverna aqui para mim, é um refúgio, mas não está resolvendo nada. Mas aí no versículo 5 ele declara: o meu refúgio é o Senhor. Olha o que ele fala: a ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Aqui ele declara ao Senhor novamente, ele confessa, ele declama ao Senhor novamente. Ele conhece o Deus que ele serve, e ele fala, o Senhor é o meu refúgio. É algo que eu e você, amados, em toda situação, em toda circunstância, independente da situação que estejamos passando, nós temos que ter essa certeza no nosso coração. O Senhor é o nosso refúgio. Eu tenho que ter essa convicção em meu coração. E Davi tinha essa convicção. Eu sou sozinho, estou abandonado, sendo perseguido. Pessoas querem ver minha morte. Mas o Senhor é o meu refúgio. Minha partilha na terra dos viventes. Quer dizer, Davi está falando, Senhor, eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aonde eu posso confiar, aonde eu posso me esconder, aonde eu posso encontrar abrigo e refúgio. Mas eu clamo e declaro, o Senhor é o meu refúgio e é aquilo que eu tenho na terra. Davi declara e fala algo, declarando, gerando no seu coração essa convicção. Isso é fé, amados irmãos. Essa convicção, na oração dele, ele fala, eu não tenho nada, eu estou perdido, eu estou sozinho, abandonado, ninguém importa comigo, mas o Senhor é o meu refúgio. Eu não tenho nada aqui do meu lado, mas eu tenho o Senhor. Maravilhoso, não é? Ele tem o Senhor. Muitas vezes, amados, nós temos uma falha muito grande. Nós, cristãos, às vezes nós reclamamos muito. Esquecemos de falar aquilo que Deus tem feito. Aquilo que Deus tem cuidado de nós. Eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. Às vezes nós queixamos muito. Aí você fala para mim, pastor, mas Davi queixou. Ele apresentou sua queixa ao Senhor. Ele não reclamou do Senhor. É uma diferença. Aqui ele apresentou a sua queixa, aquilo que estava sentindo, aquilo que estava passando no coração dele, a aflição dele. Ele se derrama na presença de Deus. É diferente nós ficarmos dia após dia o quê? Reclamando e se queixando de tudo. E algo que nós temos, amado, é essa falha que nós temos, e nós esquecemos que nós temos Deus.
Se nós olharmos o Salmo 73, fala muito bem sobre isso. O Salmo 73, Asaf clama ao Senhor, ele fala que quase se desviou, que ele estava afastado, se afastando dos caminhos do Senhor, porque ele olhava para as outras pessoas, e as outras pessoas estavam se prosperando, e ele não. E ele que temia o Senhor, e ele que servia ao Senhor na casa do Senhor, passando por dificuldades, enquanto o ímpio, que não temia o Senhor, que não servia ao Senhor, estava bem. Até que ele caiu em si no templo, Deus falou com ele, Deus mostrou a situação, e ele compreendeu que mais que todos os tesouros dessa terra, que mais que todas as posses dessa terra, que mais que todos os poderes dessa terra, nós temos o Senhor. E é algo que eu e você tem em nosso coração. Mais do que tudo nessa terra, nós temos o Senhor. Nós temos Deus em nossas vidas. Não há tesouro que compre isso. Não há dinheiro no mundo que compre isso. Nós temos Deus em nossas vidas. E é essa convicção que Davi tinha aqui. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha partilha. Ele está dizendo assim, ó, o Senhor é que vai me guardar, o Senhor é que vai me proteger. E o meu bem mais valioso é o Senhor. Eu tenho o Senhor. Para que mais eu preciso de outra coisa? E muitas vezes nós olhamos mais para as coisas que não temos por aquilo que nós temos. E é uma triste, né? Uma triste situação que muitas pessoas passam. Você conversa com ela, você fala com ela, ela só tem queixas. E esquece que às vezes nós temos que esquecer as queixas e olhar para aquilo que nós temos. Hoje nós estamos aqui no culto, louvando e adorando ao Senhor. Quantas pessoas não podem estar no culto louvando e adorando ao Senhor? Quantas pessoas estão na UTI de hospital? Quantas pessoas estão presas em situações que não podem estar aqui? Quantas pessoas queriam ver o seu ente querido aqui louvando e adorando ao Senhor? E nós estamos aqui louvando e adorando a Deus. E muitas vezes nós reclamamos, nós nos queixamos de tudo. Nós temos o privilégio de ter Deus em nossas vidas. Não foi dinheiro que comprou, não foi o poder, o nome que comprou, o título que comprou, mas foi o seu amor. E esse amor está em nós. O seu Espírito Santo está em nós. E não há nada nesse mundo que impeça o Senhor de agir em nosso favor. Nada. Então nós vemos aqui Davi declarando novamente, falando, Senhor é o meu refúgio e minha partilha. Em toda a situação que o Davi estava passando, em toda a luta que o Davi está passando, ele clama ao Senhor, ele apresenta a sua dificuldade, ele apresenta a sua luta, mas nunca deixa de glorificar e exaltar ao Senhor e saber que é no Senhor que ele tem a segurança e a confiança. Outro ponto importante, nós vemos aqui, é o versículo, eu queria que os amados abrissem, Salmos de número 3, versículo 3 e 5 e 4. Vamos estar lendo ele, vamos estar andando um pouquinho hoje na Bíblia, mas nos Salmos 3. Salmo de número 3, versículo 4. 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Minha glória é o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Davi falando aqui, nesse salmo, ele declara, o Senhor é o meu escudo. Eu clamo ao Senhor e o Senhor me responde. Meu amado, minha amada irmã, muitas vezes nós queixamos muito e esquecemos de clamar.
Falamos muito, mas não oramos, não intercedemos. Trocamos momentos, igual a este, estar aqui na presença de Deus, orando, buscando ao Senhor, aprendendo a sua palavra. Trocamos esse momento por qualquer outra coisa. Davi aqui, ele clama a Deus. Ele sabe que Deus é o escudo dele, que Deus é a proteção dele. E eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, temos que ter isso em nosso coração. Saber que Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E que, clamando a Ele, que nós devemos clamar a Ele, buscar a Ele. E Ele nos responde, através da sua palavra, através do seu clamor. Nosso clamor, Ele responde. Amém? Nós temos que ter essa convicção. O Senhor é o nosso refúgio. Nós podemos correr atrás de várias coisas, seguranças nesse mundo. Mas aonde nós temos refúgio é só no Senhor. Não há outro lugar que nós podemos encontrar refúgio a não ser no Senhor. Em meio a toda a situação, colocando nos dias de hoje, em meio a toda a situação que nós estamos passando, nós temos que ter em nosso coração, nós temos o Senhor em nossas vidas. Aleluia. Os últimos 2 versículos, amados irmãos, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atende os meus apelos, pois estou muito exausto. Livre-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Aqui Davi, ele expressa algo, e é importante nós entendermos aqui, Davi já tinha lutado com Golias, vencido Golias. Ele poderia muito bem falar assim, eu sou forte, eu vou enfrentar toda a situação, eu sou isso, sou aquilo. Mas Davi, ele sabe, e ele compreendia, que ele precisa do Senhor, que ele, com a sua própria força, não conseguiria nada. E é algo que eu e você temos que ter em nosso coração, amado. Eu consigo. Não, nós não podemos, não conseguimos nada se não for o Senhor em nossas vidas. Nós temos que entender muito bem isso nessa noite e vermos o exemplo de Davi. Davi fala, estou cansado, estou exausto, os meus adversários são maiores do que eu, são mais fortes do que eu. Ele é sincero aqui. Ele poderia muito bem, eu venci Golias, agora eu vou vencer, eu venci um leão, eu venci um urso, venci Golias, eu vou... Mas aqui ele fala, os meus inimigos são maiores do que eu. Muitas vezes, amado, nós brincamos e esquecemos de saber que a nossa força vem de Deus. Não é eu, não é a minha força, não é a sua força, é a força que vem de Deus. Paulo sabia muito bem disso. Nós vamos falar um versículo sobre isso agora, mas Paulo sabia muito bem sobre isso. E nós vimos aqui Davi falando, eu não tenho força mais, eu estou cansado, eu estou esgotado. Quantas pessoas hoje, amado, nos dias de hoje, estão lamentando, estão esgotadas, exaustas, não têm mais força para lutar. As circunstâncias, os problemas são maiores do que ele. E ele está nessa situação, como Davi. Davi estava nessa situação, cansado, exausto, sozinho, sofrendo. Mas aqui ele coloca diante de Deus, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Muitas vezes, amado, nós estamos sofrendo porque nós não clamamos, não falamos, não clamamos, não abrimos a nossa boca para falar com Deus, expressar o que está passando por nossas vidas, o que está passando com nossas vidas. Há momentos, amado, de crise, em momentos de luta, em momentos de grandes problemas. Nesse momento, nós vemos o agir e o mover de Deus, o poder de Deus. Nós buscamos socorro no Senhor, buscamos
e clamamos ao Senhor, quando nós passamos por essa situação como Davi aqui, e Davi estava clamando a Deus, nós clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, e o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos dá força. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Entretanto, ele me declarou: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto estou enfraquecido, é que sou forte. Amém? Porquanto, quando estou enfraquecido, é que estou forte. Porque a força não é minha, a força é do Senhor. E quanto mais eu dependo do Senhor, mais essa força do Senhor resplandece em minha vida. Quanto mais eu dependo do Senhor, mais essa força manifesta em minha vida. E assim Davi fez. Davi fala: Senhor, não dou conta, eu estou fraco, cansado, esgotado, exausto. Meus inimigos são maiores que eu. Porque Davi sabia que a força vem do Senhor. A sua força, amado, não vem do homem, a sua força vem do Senhor. Por isso que Paulo aqui, eu glorio-me nas situações que eu passo, perseguição, tudo. Porque quando eu estou fraco, é que estou forte. Porque aí não sou eu mais, mas é o Senhor em minha vida. Quanto maravilhoso é isso, né, amados? Interessante, né? Se nós olharmos aí várias outras ideologias, né, vários outros pensamentos, mais você busca, mais você está forte. Aqui o Senhor não. O Senhor fala: quando eu sei que eu não consigo, que eu sou fraco, eu sou limitado, quando eu me esvazio do meu eu, do que eu sou, né? Eu faço, eu aconteço. Quando eu vejo que eu não posso fazer nada, que eu não posso mover nada se não for pelo Senhor, aí o poder do Senhor se manifesta em minha vida. É interessante isso, né, meus amados? Quando nós entregamos ao Senhor e falamos: eu não dou conta mais, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não consigo. Aí o Senhor vem: agora eu vou agir. Agora a força vem do Senhor. Não era assim com Sansão? Sansão, quando ele enfrentara os inimigos, o Espírito Santo se apoderava dele, não era assim a palavra do Senhor fala? O Espírito Santo apoderava dele. E assim somos nós. Quando a situação se levanta contra nós, quando a luta é muito maior do que as nossas próprias forças, o fardo é bem maior do que as nossas próprias forças, quem nos fortalece é o Senhor. A força vem do Senhor, a força vem do alto. Aleluia. Então nós vemos aqui, amados irmãos, quando a situação está difícil, quando nós estamos em momentos de crise, em momentos de luta, se nós buscamos o Senhor e clamamos ao Senhor e nos declaramos ao Senhor: Senhor, não dou conta sem o Senhor. E confessamos a Deus, como Davi, como Paulo fez, o Senhor age e nos dá força. É interessante isso, nós colocarmos nos dias de hoje, em meio a toda essa situação, em meio a todas as circunstâncias que nós podemos passar, nós temos que ter isso no coração: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor é a minha força. O Senhor que me fortalece. Em meio a toda a situação, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, porque o Senhor é que me fortalece. Amém? Versículo 7, olha o que diz a palavra. Aqui ele faz a última expressão, ele declara a última expressão dele, ele usa uma metáfora. Olha o que ele diz aqui:
tira minha alma dessa prisão, para que eu te dê graças ao teu nome. Para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Aleluia. Olha o que ele fala aqui, amados. Olha o que ele expressa. Agora aqui no versículo 7, ele expressa algo. Ele se compara a um prisioneiro. A caverna, que era um lugar de refúgio para ele, agora se tornou um lugar de prisão. Interessante, né? Ele faz uma metáfora aqui, mas agora a caverna, que era um lugar de refúgio, o lugar que ele fugiu, que ele achou que ali ele tinha segurança, agora ele sabe que é um lugar de prisão. E quantos de nós, amados irmãos, corremos para um refúgio, corremos para uma situação, achando que aquilo vai nos dar segurança, achando que aquilo vai nos dar a proteção, e ali nós ficamos o quê? Aprisionados naquela situação, aprisionados naquela circunstância, e aquilo que se tornou um refúgio, agora vira uma prisão. Uma prisão. Tem muitos irmãos, amados, que correm atrás do refúgio, correm atrás achando que estão seguros, buscando nas suas próprias forças, e no momento que eles estão ali, em suas próprias forças, buscando com sua própria condição, a situação vai se apertando, complicando, e aquele lugar que era lugar de segurança e refúgio, vira lugar de prisão. Muitos hoje, amados, estão dessa maneira. Suas casas hoje são as prisões. Seus quartos são prisões hoje. Vemos coisas terríveis acontecendo, porque aonde era para ser o refúgio, agora se tornou prisão. Talvez não seja o refúgio físico, mas talvez o refúgio emocional. O lugar que você buscou ali, refúgio emocional, e aquele refúgio emocional, em uma pessoa, em uma condição ali, virou o quê? Prisão. Você está preso àquela situação agora. Você está preso àquela circunstância. Davi aqui, o refúgio agora se tornou prisão, e ele estava se sentindo como um prisioneiro. Aí ele clama de novo. Então o justo, olha aqui, ele fala, a minha alma dessa prisão, tira a minha alma dessa prisão. Ele está clamando a Deus, Senhor, me tira dessa situação, me livra dessa situação, me livra dessa circunstância. Muitas vezes, amados irmãos, nós achamos que aquilo é um refúgio. Agora estou falando emocionalmente, no nosso meio. Buscamos achando que é um refúgio, e aquilo vai se tornando uma prisão, e você não tem como mais livrar daquela situação. Davi ficou na situação, mas ele clama ao Senhor, Senhor, me livra. Tira eu dessa prisão, tira eu dessa caverna, tira eu dessa situação. E muitos de nós, amados, precisamos levantar a nossa voz e clamar a Deus, e sair dessa prisão, depende da sua prisão, talvez é uma prisão emocional com outra pessoa, talvez é uma prisão de algo que você combinou, algo que você fez contrato, ou alguma dívida sua, você ficou nessa situação agora, algo que você fez sem buscar a orientação de Deus, sem pedir orientação de Deus, sem clamar a Deus, pedir a direção de Deus, e agora aquilo se tornou para você uma prisão. Aquilo que você achava que era bom demais, agora te fez prisioneiro. E talvez aquilo que você achava que era bênção, já virou o quê? Maldição. E aqui Davi clama ao Senhor, Senhor, me tira dessa situação, me tira dessa prisão, me livra agora dessa prisão. Jó também sentiu essa situação. Jó se sentiu nessa circunstância preso, amarrado. E aqui ele clama, Davi clama ao Senhor, destina a Deus para que ele livre dessa situação. E olha o que fala mais. Que o Senhor livrar, ele fala, então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Que o Senhor me livrar, o Senhor me tirar da situação, os justos, aqueles que são retos, aqueles que caminham, crendo na sua palavra,
estarão junto comigo. Não estarei mais sozinho. Terão pessoas justas, íntegras, que temem ao Senhor também, verão que o Senhor agiu na minha vida, me livrou, me deu força, tirou dessa prisão e estarão comigo. Olha só, amados irmãos. Quantas pessoas estão intoxicadas hoje, estão doentes, porque estão presas em prisões emocionais, prisões físicas, igual eu falei aqui, em outras situações, estão presas, estão intoxicadas por essa situação. Pessoas que, de vez de ajudar, estão intoxicando elas. Davi clama a Deus, se Deus operasse na vida dele, as pessoas justas, aquelas que temem ao Senhor, verão o agir de Deus na vida de Davi e aproximarão dele. Ele não estará mais sozinho. E muitas vezes nós temos que ter essa convicção, amado. Tem coisas que nós temos que orar a Deus, falar, Senhor, isso aqui para mim é uma prisão. Será que agrada ao Senhor? Me mostre, me dê a direção, me dê o caminho, como ele fala nos versículos anteriores. Ele pede a Deus uma direção, ele pede a Deus um caminho. Olha o que diz no Salmo 3, versículo 8. Vamos voltar lá no Salmo 3, versículo 8. Vamos andar um pouquinho no Salmo. Salmo de número 3, versículo 8. Depois nós vamos ler o capítulo 5, versículo 11. E o 7, 17. Mas o 3, 8 fala assim: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Então aqui, Davi começa a confessar, começa a clamar a Deus aqui para tirar dessa prisão, dessa situação, porque ele sabe que o Senhor é a salvação dele. O Senhor é a salvação. E sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Então nós somos o Senhor, a bênção do Senhor está sobre nossas vidas. Capítulo 5, versículo 11. Mas se alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé, cantem de felicidade para sempre, estende sobre eles a tua proteção, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Olha aqui mais uma vez, amados, se alegrem todos os que colocam a sua fé no Senhor. Então, meu amado, nosso coração tem que estar alegre, porque a nossa fé não está pautada no homem, a nossa fé está pautada no Senhor, a nossa fé está pautada na palavra de Deus. Não é em circunstâncias, não é em governo, não é em estrutura econômica, não é no Senhor. A minha alegria não está nas circunstâncias, minha alegria está em Deus. A minha fé está no Senhor. Capítulo 7, versículo 17. Eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Aleluia! Amém? Então, amados, o que está dizendo para nós aqui? Aqui, Davi clama, nesse versículo 7, ele clama, ele se sente prisioneiro no lugar que era de refúgio, e ele sabe que o Senhor livrando, o Senhor dando força, o Senhor livrando a situação dele, os justos estarão ao redor dele, que verão que Deus agiu na vida de Davi, Deus foi bondoso com Davi. Da mesma maneira, esse versículo nós lemos, nós sabemos e temos que ter essa convicção que a nossa fé está no Senhor, nossa fé está em Deus, e é Ele que controla toda a situação, e a minha alegria, a nossa alegria tem que estar no Senhor, em Deus, e saber que nele nós temos refúgio. É nele que Ele é que é o nosso escudo, é Ele que é a nossa segurança, é Ele que nos mostra o caminho aonde devemos andar. Amém? Não é errado, para nós encerrarmos, não é errado eu e você, meu amado, minha amada irmã, expressar o nosso sentimento a Deus. Não. É algo bem diferente você se expressar a Deus, mesmo que seja em alta voz, expressar a Deus, do que ficar questionando,
indagando, reclamando, é diferente. Mas você pode se expressar, aquilo que você está sentindo, você pode falar com Deus, abrir o seu coração a Deus, falar com o Senhor. Amém? Nós possamos ter isso no nosso coração, clamar a Ele, em meio a toda aflição, clamar ao Senhor, não nos ficarmos presos, mas sim nos derramar na presença de Deus. Saber que, mesmo que nós estejamos só aos olhos naturais, Deus não nos abandona, Deus está conosco, ter essa convicção que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso refúgio. E saber que a força não é nossa, a força é do Senhor. Amém? A força que nós temos não é nossa. A força que nós temos, em meio a toda a situação, ela vem do Senhor. Nós possamos, amados irmãos, ter isso em nosso coração, essa convicção, essa certeza. E como Davi aqui, clamar ao Senhor, clamar a Deus, buscar no Senhor, sabendo que é Ele que pode livrar, é Ele que nós temos e é nele que nós devemos esperar. Amém? Talvez você está abrigado em um refúgio e agora esse refúgio se tornou uma prisão para a sua vida. É hora de você se libertar. É hora de você clamar a Deus, pedir socorro ao Senhor, pedir força a Deus e direção. Que o Senhor sabe o caminho que você deve andar. O Senhor sabe o que você precisa e necessita. Davi sabia disso. E Davi clamou ao Senhor. Em meio a todo o desespero, em meio a uma caverna. Os irmãos já viram, acho que quem não entrou numa caverna já viu em filme, já viu em documentário. Caverna não é um lugar muito bom. É um lugar escuro, às vezes muito úmido. Tem insetos de todo tipo. Morcego, cobra, lacraia, escorpião. É um lugar terrível. Em meio daquela situação que Davi achava que era abrigo e refúgio, virou-se uma prisão. E ali ele buscou a Deus e Deus respondeu. Assim seja conosco, amado. Talvez você está se sentindo nesse momento como um prisioneiro. É hora de você clamar a Deus. E Deus é que pode te libertar, que pode te restaurar e te dar forças para caminhar novamente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Deus. Nós vamos estar orando pelos pedidos, amados irmãos. Vamos estar encerrando aqui. Mas eu queria que você colocasse pedidos de oração no grupo da igreja. Eu não tenho o zap da igreja, tudo. Coloque no message do Face ou coloque aí no comentário aí um pedido. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Domingo agora é ceia do Senhor. Amém? Às 9 horas da manhã, venha participar conosco. Culto de louvor e adoração às 18 horas. Venha estar conosco. Estaremos orando de sábado para domingo. Eu vou estar falando o horário certinho com os irmãos, combinando com os irmãos, pelo grupo, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira tem oração às 19 horas. Amém? Vamos orar, amados? Pai amado, Pai querido, nesse momento, queremos apresentar, Pai amado, nossas vidas. Como Davi, Pai amado, Pai querido, clamou ao Senhor em meio a uma angústia, em meio a uma situação que ele se sentia prisioneiro, sentia sozinho, abandonado, sem forças. Ele clamou ao Senhor. Ele buscou no Senhor. Teve fé e a convicção que o Senhor é refúgio, o Senhor é o escudo, o Senhor é a força. Pai amado, Pai querido, assim seja conosco. E nas situações que nós passamos, as lutas que nós temos e teremos, possamos sempre lembrar que a nossa força vem do Senhor. Que o nosso refúgio é o Senhor. O nosso escudo. É Deus que nos guarda e sabe como devemos caminhar e o caminho que devemos trilhar. Que nos guia conforme a tua vontade e o teu desejo. Que cuida e zela. Que o nosso coração, ó Pai,
venha estar abrigado no Senhor, na sua palavra, crendo, confiando, clamando e buscando ao Senhor. É o que eu peço e clamo nessa noite. Fala conosco, ó Deus. Fala com aqueles, ó Deus amado, Deus santo, que ainda não viram essa mensagem, mas verão depois. Meu Deus, meu Pai, eu lhe peço, Deus amado, por aqueles que estão passando por enfermidades também, por aqueles que estão se sentindo prisioneiros por uma doença ou pela situação econômica, ó Pai, acharam que estavam em segurança e não estão. Senhor, visita essas vidas, traz cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. Meu Deus, eu lhe peço pelas famílias da tua igreja, eu lhe peço pelos irmãos, ó Pai, manifeste o seu poder e a tua graça. Pai, traga cura para essa terrível pandemia, que todos possam ser vacinados, Pai amado, Pai querido. Meu Deus, cuide daqueles que estão com essa terrível doença, e aqueles que estão passando por outras enfermidades, ó Pai. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar. Aonde a mão do homem não alcança, o Senhor alcança. Meu Deus, meu Pai, eu peço a Ti nessa noite por cada vida presente, por cada lar representado. Que o Senhor abençoe e guarde meus amados irmãos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre meus amados irmãos e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o teu rosto e dê a paz a meus amados irmãos. Pai amado, Pai querido, seja com aqueles os dizimistas, os ofertantes, que o celeiro de cada lar, ó Pai, aqui representado, o celeiro de cada família, ó Pai, cada irmão, venha estar abastado, cheio, farto, em nome do Senhor Jesus. Cuide dos meus amados irmãos, ó Pai, cuide de nossas vidas, é o que nós clamamos e pedimos. Meu Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com essa amada igreja e com todo o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Tenham um resto de semana abençoado no Senhor. Amém? Estaremos orando, pedindo pelas vidas que precisam de uma cura, precisam de uma libertação, em nome de Jesus. Deus abençoe.